Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gerson e hoje eu gostaria de discutir com vocês sobre o sistema de quarentena do coronavírus e as suas consequências. Para iniciar essa conversa, gostaria de destacar uma matéria que a Rede Globo publicou no dia 23 de março, em que a Justiça Estadual do Rio de Janeiro identificou um aumento de 50% nas taxas de violência doméstica. E esse dado me fez pensar o quanto que nesse momento de isolamento social, de quarentena, essas taxas de violência doméstica tendem a aumentar, já que agora essas pessoas que já eram alvos dessa violência doméstica estão em suas residências no isolamento social com seus agressores. E essa é uma estatística apenas do estado do Rio de Janeiro, apresentada pela Rede Globo, e me fez questionar no restante do nosso país. O quanto a tendência é aumentar essas estatísticas e o quanto esses números estão ficando em segundo plano nas notícias do dia a dia. Nós vemos várias notícias sobre coronavírus, impactos econômicos, impactos sociais, mas notícias como essa de um aumento da violência doméstica pouco estão sendo ilustradas. E realmente são notícias que merecem sua devida importância. E a gente discutir sobre isso mostra o quanto que, nesse momento, essas taxas tendem a ser tão grandes ao ponto que, no surto do coronavírus, muitas pessoas estão com medo de procurarem instituições médicas. E essas pessoas que sofrem a violência doméstica também ficam com receio de procurar instituições médicas ou legais para denunciar essas violências. Então a tendência é realmente aumentar ainda mais, e o que torna ainda mais grave estatísticas como essa. Além disso, me fez pensar sobre o quanto nos últimos dias várias brincadeiras foram praticadas em redes sociais por parte dos homens, em que o quanto é difícil sobreviver nesse momento de isolamento social com as suas parceiras dentro de casa. E posturas como essa, brincadeiras entre aspas como essa, ilustram como a nossa sociedade é baseada num machismo estrutural. E para isso é só olhar o tempo dedicado por homens e mulheres aos trabalhos domésticos, em que mulheres gastam em média 15,8 horas semanais para realizar trabalhos domésticos, enquanto os homens dedicam 10,5 horas semanais para os mesmos trabalhos domésticos. Vou deixar a notícia aqui ao lado em que mostra que as mulheres, por conta de sua jornada de trabalho dupla, trabalham em média 3 horas a mais do que os homens. Então, o quanto essa brincadeira tem um fundo de machismo estrutural? O quanto ela ilustra estatísticas como essas da nossa sociedade brasileira? Eu queria destacar com vocês um trechinho do livro da Djamila Ribeiro, filósofa e escritora, do seu livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, em que ela fala o seguinte: por que se tem a compreensão com quem está oprimindo e não com quem está sendo oprimido? A menina negra é que precisa entender que isso é brincadeira, ou quem faz a brincadeira que deve perceber que aquilo é racismo? Até quando utilizarão o humor como desculpa para comentários racistas? Quem olhará pela menina negra que odiará seu cabelo por causa das piadas? Quem lucrará, a gente já sabe. Há também aquela conversa de que devemos rir de nós mesmos, de nossos defeitos. Rir de si quando se é distraído ou desastrado é uma coisa, mas por que raios eu deveria rir da minha pele ou do meu cabelo? Como se fosse um defeito, em vez de partes lindas que me compõem. Por acaso ser negra é defeito? No olhar do racista é. Então, para ser aceita por ele, eu preciso rir daquilo que o incomoda. Associar meu cabelo a produtos de limpeza, por exemplo. Mal passa pela cabeça dele associar seu cabelo liso a espaguete. Esse exemplo mostra como o racismo tem um papel preponderante naquilo que as pessoas julgarão engraçado e naquilo que não julgarão. Como acontece com os negros, julga-se engraçado ridicularizar pessoas trans, como se a humilhação diária e a recusa à cidadania já não fossem suficientes. É preciso perceber que o humor não é isento, carregando consigo o discurso do racismo, do machismo, da homofobia, da lesbofobia e da transfobia. Então, entre aspas, brincadeiras como essa mostram quanto a nossa sociedade está baseada nesse machismo estrutural. É só olhar as estatísticas que eu apresentei agora há pouco. E brincadeiras, entre aspas, como essas, vocês já viram sendo praticadas do outro lado? No mesmo número, em que mulheres estão fazendo questão de mostrar o quanto seria difícil sobreviver com seus companheiros dentro das residências. Então não dá para julgar simplesmente brincadeiras sobre isso, porque elas mostram realmente como a nossa sociedade se comporta. Ainda sobre os trabalhos domésticos, gostaria de destacar uma matéria do Nexo publicada no dia 23 de março, que mostra o quanto os trabalhos informais
estão entre os mais sujeitos à exposição do novo coronavírus. E que dentre os trabalhos informais, o maior praticado no nosso país é o de trabalhadores domésticos. E eu não preciso informar e que os trabalhadores domésticos no nosso país é mais praticado por mulheres do que os homens. Ou seja, mais uma vez, as mulheres estão mais expostas a essa contaminação do novo coronavírus por conta dos seus trabalhos dentro do nosso país. A matéria do Nexo mostra que, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil tem a maior população do mundo de trabalhadores domésticos, o que aumenta ainda mais, o que mostra ainda mais para a gente a importância de analisar dados como esse. E por último, eu gostaria de discutir sobre as tecnologias que estão sendo desenvolvidas para auxiliar o combate ao coronavírus. Como vocês podem ver, Taiwan, Hong Kong já são áreas que estão utilizando, estão executando através de aplicativos para monitorar a sua população se está respeitando ou não o sistema de confinamento e isolamento social para conter o coronavírus. E sempre se discutiu sobre a questão da China, principalmente, e suas tecnologias de reconhecimento facial, o quanto que eles utilizavam desses aplicativos, dessas novas tecnologias, para monitoramento e controle de sua população. Mas, ao olharmos a notícia de que a Prefeitura de Recife está monitorando 700 mil smartphones para controle desse isolamento social, é de se assustar. Realmente, a pandemia mundial que estamos enfrentando é um problema gigantesco, é um problema grave, mas será que soluções como essa, de romper a privacidade, de não respeitar a privacidade das pessoas, é a maneira correta de focar nesse isolamento social? Será que ações como essa têm que ser dessa forma para poder conter essa expansão do coronavírus? Chegou a assustar um pouco dessa prática um pouco radical, entre aspas, para realmente sustentar esse isolamento social, em que agora não é mais uma questão de longe que nós estamos falando, não é mais o governo autoritário chinês que está utilizando desses artefatos. É o nosso país que está utilizando dessas tecnologias para o monitoramento de sua população. Deixe aqui nos comentários se você concorda ou não com essa prática dessas tecnologias serem adotadas para monitoramento da população, que a gente vai conversar sobre isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!